Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz na psicografia do Chico Xavier, que estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna. Estamos no capítulo 7, leitura mental, onde a Luciana, enfermeira, está lendo, está vendo e participando de todas as cenas da vida do Padre Domênico em sua última encarnação. Tudo bem, Thelma? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Amigos, esperamos que vocês estejam bem, estejam gostando aí do capítulo que a Márcia tá fazendo aí, começando o resumo, e a gente vai continuar, né? Lembrando aí o que aconteceu. E a gente está, justamente como ela está falando, a gente está acompanhando esse desfecho aí que a Luciana está trazendo para nós, até para a gente entender qual o sofrimento, por que o sofrimento de Domênico, né? Porque a Zenóbia diz que ele já está há muitos anos nas trevas, né? E não conseguiam esse socorro. Então, agora ela conseguiu através dessa equipe, né, de André Luiz, e a Luciana está fazendo essa leitura mental na consciência do Domênico, né, na memória perispiritual dele, e a gente está sabendo aí o porquê, o motivo do sofrimento dele, e a gente vai combinar que realmente é muita dor, né? Muita dor. A cada momento ela visualiza um personagem ali que foi vítima na sua última, na sua encarnação. Não sabemos se foi a última, mas na sua encarnação, né? Nas suas experiências. Então, ele está já num processo de quase arrependimento, né? Pelo menos ele ficou agora no último programa que nós tivemos, vocês viram lá que ele grita, né? Basta, basta, porque essa lembrança traz muito sofrimento. E o que a gente visualizou nesse capítulo é justamente isso, né? Que os nossos atos trazem consequências para nós, dolorosas ou não, de acordo com a intensidade deles, né? E nada fica encoberto diante da lei divina, a lei de causa e efeito, né? Que ela cobra à medida que a necessidade, quanto mais grave a infração, a gente sabe que a consequência é mais grave, né? Então, o Domênico agora já continua lá no colo da irmã Zenóbia, e agora nós vamos saber mais um pouquinho da sua história, né, do acontecimento ali que a equipe se propôs a ajudar a Zenóbia, né? A Então equipe de vamos. Jerônimo, né? Então a gente está lá com a enfermeira Luciana, que é clarividente, né? Então vamos continuar as narrativas aí, o que está acontecendo mais. Então, no capítulo 7, leitura mental, na nossa terceira parte. Nós vamos até a parte 4, então vamos nós. Bom, logo após, permaneceu silenciosa enquanto a seguíamos enternecido, de mente voltada para a prece. Isso foi a Zenóbia, né? Ali com ele. Depois de longa crise de pranto de Domênico, a diretora da casa transitória solicitou ao padre Hipólito que semeasse novas ideias no terreno consciencial arado pela dor, notificando-nos que tomaria alguns minutos para convocar mentalmente a ex-genitora do antigo padre desencarnado, para que o mísero fosse reconduzido à esfera da crosta, no processo inicial de reencarnação futura. Então, o que Zenóbia faz? Ela vai, enquanto o padre Hipólito está ali cuidando dele, ela vai mentalmente solicitar a presença daquela que foi mãe dele na última encarnação. Porque é essa senhora que vai reconduzir Domênico à esfera da crosta terrestre para começar a reiniciar o seu processo de reencarnação. Sempre as mães, né? Exatamente. Então, a orientadora entrou em funda meditação, ao passo que Hipólito ergueu a voz, dirigindo-se ao mendigo de luz, que é, na verdade, o que Domênico estava ali naquele momento, né? Mendigo de luz, sedento por luz, de tanto sofrimento, como a Thelma já falou para a gente.
Então, o padre Hipólito fala: irmão Domênico, o Senhor misericordioso ouviu-nos a rogativa. Desejas efetivamente a redenção? Olha que pergunta, né, Thelma? Você realmente quer se redimir, né? Passar por, quer dizer, se redimir de todos esses atos que você fez, e olha que ele falou, basta, tinha muito mais coisas a contar, né? E os espíritos respeitam muito o nosso livre-arbítrio, né? Eles não violentam, então ele só vai para um trabalho de redenção, de rever tudo isso, de estar diante das responsabilidades dele como espírito, se ele quiser, né? Não é obrigado. Os espíritos aguardam, né, o momento certo. Exatamente. E aí o Domênico despreocupou-se inteiramente da pergunta e, mantendo forte impressão relativamente às afirmações que ouvira, indagou a seu turno. Existe, então, justiça divina anotando-nos as faltas? Há cadastros tão minuciosos para os mais secretos feitos do espírito? Olha a dúvida dele, quer dizer, é daquela, né, que a gente faz e que ninguém está vendo, né? E aí entra aquela lição, né, que você Das lembrou das testemunhas, porque o Emmanuel diz lá que esses espíritos, que são as testemunhas, eles anotam os nossos feitos bons e os nossos feitos maus também, até para nos aconselhar, nos intuir, né? E ele está surpreso diante disso. E muitos de nós não sabemos, né, dessas testemunhas, pois elas são presentes na nossa vida. Porque ele acha que nada disso ficava registrado. E está tudo registrado na consciência dele. Na consciência. Exatamente. Então ele achou que morreu e que, né, desencarnou e que está tudo bem, porque ele foi salvo, teve seus pecados, vamos dizer assim, perdoados, e que ele iria seguir, né? E aí Padre Hipólito diz para ele: olha, aonde é que está tudo isso? Trazemos na própria consciência, nós trazemos na própria consciência o arquivo indelével, quer dizer, que não se apaga dos nossos erros, comentou Hipólito com inflexão de piedade. Como os justos são portadores das notas íntimas que os glorificam diante do Pai Altíssimo, quer dizer, a gente tem arquivado tudo de bom e tudo também de não bom que a gente faz. Fecha, quer dizer, cerra para sempre, meu amigo, a porta do ego inferior. Cala a vaidade, o orgulho, a impenitência. Não maldigas. A igreja que nos reunia no círculo carnal é santa em seus fundamentos. Nós é que fomos maus servos, desviando-lhes os princípios básicos para a satisfação de instintos dominadores. Quer dizer, ele estava ali, tipo, né, antes mesmo ele já estava assim culpando, né, mas eu não recebi todo esse sacramento, quer dizer, não é a igreja, a questão é o que nós fazemos dela, né, dos templos espíritas, né, o que nós fazemos dela. Então ele fala, né? A Luciana fala isso para ele, né, quando ela inicia a conversa com ele, né, que a igreja ensina as coisas boas, né? Nós é que às vezes não aproveitamos. Toda religião traz a condição de aprimoramento ao homem, né? Aprimoramento moral, mas muitos de nós não entendemos, né? Então fazemos da missa simplesmente como do centro também, vamos ao centro, tomamos água fluidificada, tomamos o passe, assistimos a palestra, mas será que só isso basta, né? E o nosso esforço, onde é que fica, né? Aí é que está. Bom, procurávamos o reino, e aí o padre continua, né? Procurávamos o reino transitório, o padre Hipólito, do poder temporal, através de puras manifestações do culto externo aliado à política corruptora, esquecendo deliberadamente o reino de Deus e sua justiça. Poderemos culpar porventura, as mães devotadas pelos crimes voluntários dos filhos?
A Igreja Universal de Jesus Cristo, que congrega todos os seus apóstolos, servidores, discípulos e aprendizes, é a mãe amorosa e fiel. De novo, soluçante, né, o Domênico, o espírito infortunado revela-se ferido nas fibras mais íntimas, provocando-nos comoções e lágrimas. Não condenes, prosseguiu o companheiro. Quantos antigos superiores nossos espiam nas regiões tenebrosas? Quantos se enganaram, honrando no mundo a si mesmo, esquecendo o Senhor que passou fazendo o bem? Então, ele está falando disso, de quantos estão iguais a ele, né, Thelma? É. E aí o padre continua: muito dos dignatários orgulhosos que nos dirigiam às atividades, com o cálculo a presidir-lhes as deliberações, baixaram ao sepulcro em solenes exéquias, quer dizer, cheio de pompas, através de fanfarras e esplendores, para comparecerem aqui em dolorosas necessidades do coração, quais miseráveis mendigos. Muitos aguardam dias melhores, no fundo de viscosos pântanos do ódio destruidor. Outros imploram socorro, ansiosos de paz e renovação. Por que motivo não nos restauramos também, a fim de movimentarmos o necessário serviço do amor que redime sempre? Levantemo-nos, meu irmão, para sermos úteis aos companheiros de outro tempo, reconduzindo-os ao porto de salvação. Recordemos aquele em cujo nome augusto juramos fidelidade ao céu, na terra. Dói-te a penitência, fere-te a humilhação? E ele? Porventura não percorreu a via dolorosa como vulgar malfeitor? Não aceitou a cruz que o flagelaria até a morte? Quer dizer, assim, ele está tentando fazer ele refletir sobre... Pensar, né? Ele sobre, pensar. né, Jesus também não passou por tudo e sem não ter culpa de nada. Jesus não tinha débitos, né? Que dirá nós, né? Nós temos débitos dolorosos, como nós estamos vendo aí, e várias citações, né, de exemplos, né, e por religiosos que conhecem a religião. Então, a religião por si mesmo, ela não modifica ninguém, né? Tem que haver a consciência daquele que pratica, né? E através do esforço para se moldar a tudo isso que ela propõe, né? Porque ir à missa, o rezar uma missa, o fazer uma palestra, não nos acrescenta muito se nós tivermos com o coração imbuído de desejo de modificarmos, né? Que é o que eles estão tentando fazer o Domênico enxergar por esse lado, né? Nos restaurarmos. O Domênico fala, sim, né? Então, todas essas perguntas ele do concorda, Padre Pode, né? Ele concorda. Assim, tudo isso é verdade. Né? E aí um significativo gesto de Zenóbia compeliu o Padre Hipólito a suspender as considerações, dando-nos a certeza de que respondia ao chamamento silencioso da orientadora, alguém compareceu perante a nossa reduzida assembleia. Era uma velhinha simpática que nos conquistou de pronto pela delicadeza e generosidade irradiantes. Abraçou a irmã Zenóbia como se o fizesse a uma filha muito amada e cumprimentou-nos, cortês e reconhecida. Dispensávamos qualquer apresentação. Tratava-se de Ernestina, a dedicada mãe. Ajoelhou-se junto ao filho desventurado e, de mãos postas, rogou a proteção dos céus. Fosse pela renovação profunda daquela hora que lhe modificara o padrão vibratório, fosse porque as forças invisíveis de ordem superior manipulavam as nossas energias conjuntas em benefício do infeliz, Domênico, que era cego perante nós outros, conseguiu enxergar a recém-chegada. Comoventes gritos alcançaram-nos o íntimo. Mamãe, mamãe, quer dizer, ele está vendo a mãe. Antes ele não enxergava ninguém ali, ele começou só a ouvir. Vocês lembram? Ele só ouvia.
e agora ele consegue ver a mãe, né? Através da prece da Zenóbia, através talvez da vibração de todos juntos ali, ele Da consegue. conversa também, né, com a Isso, Luciana, fazendo ele olhar lá para dentro de si mesmo, né? E ele começa a mudar esse padrão vibratório, veja só. E as mães estão sempre presentes nessas não é? situações. Muito bonito esse encontro, né? E aí aquela criatura que se mostrara tão rígida e indiferente, o padre que zombara de tantos corações na terra, segundo retrospecção do pretérito, quer dizer, do passado que Luciana levara a efeito, igualmente invocava o nome de mãe, como se fora chorosa criança desviada do lar. Abriu ansioso os braços, procurando-lhe o seio amigo, e Zenóbia, com carinhoso cuidado, ajudou-o a refugiar-se no colo materno. Ernestina apertou-o, então, de encontro ao peito, e pareceu-me que o infortunado sentia o contato maternal como se houvera alcançado o repouso supremo. Mãe, minha mãe, gritava, colocando a cabeça ao tórax inclinado para a frente, a fim de melhor fazer-se sentir. Ajuda-me, perdoa-me, perdoa-me. E recordando talvez o trabalho da clarividente que lhe alterara o ser, acrescentou: a justiça divina descobriu-me. Sou um réprobo sem perdão, um celerado infernal. Hediondo passado está vivo dentro de mim. Ó, mamãe, és capaz de suportar-me quando todos me detestam? Quer dizer, ele acha, né, que foi, na verdade, o trabalho de Luciana ajudou, né, ele a recordar tudo isso, mas tudo isso só estava adormecido dentro dele, né, Thelma? Então, esse trabalho da Luciana fez vir à tona tudo isso que estava lá guardado dentro do ser. Veio ele fazer ele sentir, né? Porque ele não tinha esse olhar e ele consegue agora até olhar para si mesmo de outra forma, mesmo ainda vendo que ele tem tanta coisa ruim, né? Tanto mal que ele fez, mas ele é assim que ele vai conseguir chegar ao ponto de querer se modificar, né? Querer mudar. Ele já está dando demonstrações aí, né? Pedindo perdão, pedindo ajuda, né? Então, isso tudo Exatamente. é muito interessante, o quanto que uma mãe pode alterar, né? Tem vários relatos de André Tem Luiz, vários, vários vários. livros, né, que mostram esse poder que a mãe tem, né? Chico Xavier dizia que as orações de uma mãe arrebentam as portas do céu. Arrombam as portas do céu. Arrombam as portas do E a gente vê isso nas nossas reuniões céu. mediúnicas. Às É. vezes em espíritos muito endurecidos, muito endurecidos. E assim, ligados ao mal e tudo. E a partir do momento que que a mãe que está ali, que consegue, que já está ali pedindo por ele, está, que ele não consegue nem perceber. Mas os benfeitores espirituais fazem com que ele consiga em perceber a presença da mãe, nossa, São se vínculos, né? desmontam, se desmontam completamente. Né? Vínculos que a gente vai, quando a gente estuda sobre a questão da gestação, da maternidade, né? Porque a gente sabe também que existem as mães que têm ligações espirituais, mas essa ligação do espírito no momento da concepção ali começa esse vínculo para sempre, né? E se são almas afins, eles não, né? O afeto é para sempre, faz parte da família espiritual. A morte, ela não desfaz os laços do espírito, né? Ela mantém isso firme, seja ele velhinho ou criança, né? Ele está ligado a esses laços. E ele aqui a gente visualiza ele como uma criança, né? Débil ali. Exatamente. Bom, Ernestina então aconchegou-o mais perto do coração e falou comovida: eu não sei, meu filho, se foste criminoso. Sei que te amo com toda a alma.
Sei que sentia profundas saudades de tua presença carinhosa, no desejo enorme de sentir-te de novo junto de mim. Que haveria de mais belo para o meu coração que o doce enternecimento desta hora? Deixa que nasçam em ti pensamentos de júbilo e reconhecimento ao Pai, de inesgotável bondade que nos reúne compassivamente. Medita um instante, Domênico, sobre a grandeza divina e certifica-te de que ninguém permanece ao abandono. O pensamento de gratidão a Deus, dentro das sombras do sofrimento, é como um raio brilhante de aurora, preludiando a vitória plena do sol sob as trevas densas da noite. Então, quer dizer, Lindo isso, né? para a Você mãe, o filho é filho sempre. sempre. E a Não gente importa a vê, idade. não importa a idade nem o que tenha feito, a gente vê, Thelma, quantas reportagens a gente vê sobre as mães que ficam nas portas dos presídios, às E vezes quanto a isso, criminosos mais hediondos, e a mãe não desiste daquele filho. outro dia eu estava assistindo uma palestra de Edivaldo, né, falando sobre essa questão da prisão. Disse que o Chico foi visitar um presídio, ele contando sobre o Chico Xavier. E aí muitos chegavam por aí e falavam, e aí, Chico, você viu lá muitos obsessores do presídio, né? Aí ele falou que o Chico respondeu assim, não, eu vi muitas mães chorando pelos seus filhos e fazendo com que eles se sentissem arrependidos e querendo que eles voltassem para corrigir os seus erros, né? Então, a mãe tem esse pensamento, ela quer o melhor para o filho, e cada um daquele presidiário que está lá, o mais perigoso, né? Ele teve uma Com mãe que o certeza. beijou, que o amamentou, que o carregou no ventre por 9 meses, né? Isso aí é a Isso aí. realidade. Bom, e aí eu acho que ela continua, sim, ela continua dizendo: qual de nós terá sido defrontado pela tormenta da ignorância? Todos tivemos pedras e espinhos na longa estrada da redenção. Muitas vezes caímos, entretanto, a mão invisível do Senhor arrebatou-nos misericordiosa do mergulho na lama ou das furnas do abismo. Tem coragem e levanta-te intimamente para o novo dia. E aí André Luiz nos diz que o mísero contemplava enlevado, como se tivesse sob os olhos a mais formosa visão da sua vida. Mas ele diz assim: sou, porém, um malfeitor, réu de crimes sem perdão. Fala bem triste, né? E ela diz para ele: não, meu filho, foste enfermo como nós outros. Escutaste as sugestões do mal e cultivaste úlceras dolorosas. Desequilibraste o coração, resvalando no despenhadeiro. Não te esqueças, porém, de que Jesus é o divino médico. Então ela fala assim, né? Você não é um malfeitor, mas você caiu, né? Então ele assim se perdeu nesse caminho aí, não é isso? E é interessante que a Zenóbia lembra, né, de evocar, né, a mãe dele, porque é um espírito que assim, não só pela ligação, mas é o único naquele momento que podia dizer isso para ele, né? Porque se o outro dissesse, não teria o mesmo Não valor, né? teria o mesmo valor. Não, meu filho, foste enfermo como nós. Uma mãe falando isso tem outro. Qualquer um, né, de nós escutamos com maior. Com coração, né, com maior doçura, com maior atenção do que outra pessoa que nos Nós já fala. Né? estaríamos recriminando, não, meu filho, você foi mesmo, você foi o É, malfeitor, você foi o culpado de todos esses crimes. Então, não, ela fala, né? com Foste amor, um né? É o doente, amor. né? Doente como nós outros, e com a consciência de que todos nós somos ignorantes e acabamos, né, pela nossa ignorância. Desequilibraste o coração, olha, É, resvalando, despenhadeiro. Quem de nós, né, não teve um não, momento de desequilíbrio? Muito exatamente. bonito. E aí ela continua, a mãe dele.
Aceita a tua necessidade de medicação e dirige-te a Ele, quer dizer, ao Pai, na súplica sincera de quem deseja a cura real para a vida eterna. Nós outros, os que intentamos auxiliar-te, não chegamos ainda à posição dos que tudo podem ou que muito sabem. Somos trabalhadores interessados em nossa própria iluminação, pelo trabalho incessante na execução da vontade do Altíssimo. Desenvolvemos nossas faculdades superiores sem abalos e sem milagres, adquirindo novos valores novos, ao preço do nosso próprio esforço na paciente edificação de nosso espírito para Deus. Acreditarias, porventura, que tua mãe estivesse no paraíso em gozo beatífico, inteiramente esquecida de seus imensos débitos para com todos aqueles que lhe partilharam o afeto e a luta nos serviços salvadores da carne terrestre? Admitirias, acaso, que apenas o carinho materno me garantiria posição definitiva ao campo celestial? Não, Domênico, ela quer dizer, só porque eu sou mãe, eu também não tive meus erros, não é? E eu estaria lá isenta de tudo que eu fui mãe? Não, eu também tive meus erros, assim como todos temos, né? É muito lindo esse encontro. Horizontes diversos abrem-se para as nossas almas, ela continua dizendo, no universo infinito. Nossas existências são dias abençoados de trabalho, em que ao sol do dever nobilitante e às chuvas da experiência construtiva desabrocham e crescem nossas faculdades divinas para a eternidade. É verdade que os erros deliberados turvam-nos a consciência, compelindo-nos a gastar valiosas possibilidades de tempo na luta reparadora. Mas o Senhor jamais nega recursos de retificação ao que lhes rogam socorro, no propósito fiel de reconquistar a harmonia divina. Após a travessia do túmulo, continuamos trabalhando e edificando, iluminando e redimindo. Não desejarias, portanto, aderir ao nosso serviço de elevação? Não pretenderás fugir ao círculo de sombras, a fim de ganhar os caminhos bem-aventurados da luz? Então, aqui ela está dizendo, né, Thelma, que quando a gente desencarna, horizontes infinitos abrem-se para a gente. Horizontes de trabalho, trabalho e trabalho, para que a gente possa também trabalhar tudo isso que também está dentro de nós e, além de tudo, ajudar o outro também. As né? outras pessoas, né, os que ficaram, aqueles que estão ali também em sofrimento, como a equipe de Alexandre, né, como as outras equipes ajudam, a equipe de Zenóbia, né? A equipe de Jerônimo, né, e tudo. Jerônimo, o trabalho é esse. Então, ela está fazendo aí ele enxergar, né, essas oportunidades e perguntando para ele, você não quer aproveitar, né? E um envolvimento de mãe, né? Quem sabe ela consegue, né? Ele mudar a sua rota, né? Os seus caminhos aí, ir para o outro lado, porque o convite está sempre aberto, né? Sempre aberto. Quando Jesus fala para nós, né? Vinde a mim, todos vós, né? Que sofreis e eu vos aliviarei. Que estáis sobrecarregados, né? E eu vos aliviarei, né? Ele alivia mesmo, mas a gente precisa de querer, né? De querer ir até aí, de aceitar o convite. E é isso que a mãe do Domênico está fazendo, né? Fazendo ele se cair em sentir, si, né? Cair em si. E ela continua. Não, aqui é André Luiz. Olha, o olhar do infeliz adquirira diferente expressão. A palavra incisiva e branda de Ernestina transformava-lhe a mente, pouco a pouco. Reconhecendo o efeito de suas advertências salutares, prosseguiu a devotada benfeitora. Não seja a recordação angustiosa dos tempos idos obstáculo insuperável à realização de que necessitas presentemente. Quer dizer, não fica parado nessas recordações, né? Nós temos que a vida tem que seguir. O mal foi feito, então a gente culpa, vai reparar. O remorso, né? A culpa, mas não para aí. Fica paralisado, Todos aqueles a quem feriste não desapareceram para sempre.
prosseguem tão vivos quanto nós, e poderás, na condição de servo humilde, buscar os credores de outra época, atendendo em teu próprio benefício à exigência do resgate necessário. O êxito, entretanto, pede um coração ardente na fé viva e um cérebro desassombrado, quer dizer, iluminado, pronto a compreender o bem e a praticá-lo. Quer dizer, não para aí, que está todo mundo, esses que você fez o mal, né, prejudicou, estão todos vivos, sejam aqui no mundo espiritual ou lá encarnados, e são credores. E aí ela pede a ele que buscar esses credores, atendendo em teu próprio benefício a exigência do resgate. Não tem como. Vai ter que se redimir de tudo isso, né? Então, essa coisa esse pagar, não é Deus que coloca a gente para pagar. Nós temos... reparar. Né? Reparar tudo aquilo que nós fizemos. Às vezes a gente fala, né? Eu estou pagando. Não, a gente não está pagando. A gente está reparando, que é diferente. Né? É diferente. Reparar é você refazer, é você dar uma outra conotação, né? Pagar você troca, né? E às vezes você paga e nem lembra do que pagou, né? Exatamente. Mas ela diz quando que você para, você aprende, você se reeduca. Mas ela diz que ele só vai ter êxito se tiver um coração na fé, porque provavelmente vai ser uma encarnação também de dificuldades, então ele tem que ter fé viva e um cérebro iluminado, para não se deixar ligado, corromper, iluminado, né? Corromper, assim, iluminado no sentido da ligação com o plano espiritual, que vai estar lá, pronto a compreender, né? Ele tem que estar pronto a compreender o bem e a praticá-lo. Então, ele tem que estar com o cérebro sempre iluminado, ligado no plano espiritual, nos benfeitores, no seu anjo de guarda, para ele ter força para seguir adiante e não cair de novo, né? E a gente sabe que essas encarnações dolorosas, elas têm o amparo, como todos nós temos, né? Mas elas têm um amparo, eles não estão sozinhos, né? E justamente para dar esse reforço, né? Esse suporte para eles suportarem a dor, a dificuldade, né? Exatamente. Vamos ver. E aí ela continua: sem a esperança arrojada e sem espírito de serviço, dificilmente saudarás o débito pesado que te prende a alma a esferas grosseiras e inferiores. Que a gente viu o nível como estavam os espíritos a quem ele prejudicou. Né? A fim de conquistar semelhantes valores, considera a eternidade e o infinito amor de Deus. Não te encarceres em ponderações de natureza humana, vendo sacrifícios onde apenas palpitam sublimes oportunidades de ventura e redenção. Se a consciência te acusa, roga a Jesus, orvalhe o teu íntimo de santificada esperança. Basta uma gota desse orvalho divino para que o deserto da alma floresça e frutifique em bênçãos de paz e felicidade para sempre. Não desanimes, Domênico. Deus permite que a alvorada siga a noite escura. Por que não confiarmos de maneira absoluta no supremo poder? Somos nada, meu filhinho, mas o Pai misericordioso tudo pode. Quer comentar um pouquinho, Thelma? Acho que a gente já falou quase que tudo, né? Isso é uma mensagem de esperança muito grande que ela está dando para ele, né? E para que ele possa entender que é uma grande oportunidade de mudar, de se renovar, né? E preparando ele para as dificuldades, né? As dificuldades, porque sem fé viva, sem confiança em Deus, né? Nós não conseguimos nada, somos um grão de areia, mas com a fé em Deus, com essa certeza de que nós não estamos sozinhos, nós podemos tudo, né? Exatamente. Bom, e aí André Luiz fala para a gente assim: a presença reconhecida da sua mãe completara-lhe a modificação benéfica. O sofredor, como náufrago desesperado, atingindo o porto amigo e reconfortante, esquecera as palavras odientas e blasfemas de minutos antes,
e, conchegando-se ao coração materno, rogava: minha mãe, o infortúnio colheu-me o espírito desventurado. Não me abandones, não me abandones. E ela fala: nunca. Né? Fala ela desencarnada, né? Já sufocando as próprias lágrimas. Peço-te, porém, meu filho, que jamais abandones a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Sim, retrucou Domênico em pranto forte. Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor. Fizeram-se longos instantes de silêncio entre nós. E aí a gente para por aqui, né? Porque a gente vai ver depois o que vai acontecer com Domênico na última parte do nosso capítulo 7. Mas é isso, a mãe ali lhe encorajando a continuar a sua jornada, não é? Que vai ser de dificuldade, mas que ele não vai estar sozinho. E aí a gente vê a diferença do Domênico, né? Quando começa a conversa com a Luciana, com aquela revolta, com aquela dor no coração, e agora ele está dócil, né? Ele está mais propenso, né? A escutar, a ouvir. Ele escutou todos os conselhos da mãe, né? E a gente vê aí a mudança, né? Que o bem proporciona, que o amor, né? Porque é o amor de Zenóbia, o amor de Luciana, porque mesmo diante daquelas revelações ali, ela estava com muito amor, com muita compaixão, até se emocionando, né, diante das cenas que ela via. E agora esse desfecho com a mãe, né? Uma coisa maravilhosa. E a última parte a gente vai ver, então, os caminhos, né, que o Domênico vai tomar, né? Tomar. Muito bom. É isso. Queridos amigos, então chegamos ao final dessa penúltima parte do capítulo 7, que vocês possam estar acompanhando, refletindo, que a gente fica refletindo sobre nossas vidas, que vocês possam também estar refletindo e que possamos estar juntos, então, na semana que vem, continuando esse estudo dessa obra linda de André Luiz. Né, Thelma? Se Deus quiser. Tomara que vocês estejam gostando, acompanhando aí, se emocionando, como nós nos emocionamos quando lemos, quando comentamos, né? Então, isso é muito bom, como a Márcia falou, para nós trazermos esses exemplos para a nossa vida. Agora, ela falou de esperança, falou de oração, né, da fé viva que nós precisamos diante das nossas dificuldades, porque todos nós temos, todos nós estamos em provas, né? Provas acerbas, provas difíceis, mas temos Jesus ao nosso lado, temos a oração, né? Então, a gente pode se conectar com esse mestre amoroso para seguirmos em frente. Até a próxima vez, até lá, Márcia, até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até lá, amigos. Fiquem com Deus. Até lá, Thelma. Tchau, tchau.